Oi, bem-vindo, bem-vinda de volta aqui no podcast Saindo da Matrix. Para você que está indo trabalhar ou voltando do trabalho, ou indo para a faculdade, para a escola, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal onde que a gente tenta passar a experiência de outras pessoas para você ter um gatilho do despertar. A gente acredita aqui que cada um tem um momento de despertar para a realidade daquilo que realmente importa e parar de viver no automático. Então, se você está escutando isso com o chamado do teu coração, é porque é um chamado para você despertar agora. O quanto antes, melhor, né? A gente está aqui no terceiro episódio agora com a Nicole, que ela está contando a história dela de vida sensacional. E é uma história realmente, cara, que eu nunca tinha visto, assim. É coisa de filme. Então, se você ainda não sabe, volta lá no primeiro e no segundo episódio para você pegar a continuação. Mas é quando você entende que realmente a vida não importa o planejamento que você fez para ela, quando Deus tem outros planos para talvez te guiar no caminho do teu propósito, Deus vai fazer com que a tua vida mude. E aí, o que importa não é o que está acontecendo de críticas, de problemas na tua vida, mas é o que você faz com a vida quando esses momentos chegam. E a Nicole, ela é um exemplo de força, de superação, de fé e uma baita de uma pessoa que agora ela vai contar a experiência dela de como que foi que ela viveu e se transformou numa tatuadora. Gente, ela é minha tatuadora. Uhum. A gente se conheceu assim, na verdade, né? Foi. Só para antes da gente entrar, é engraçado porque eu falei assim, eu tenho toda uma... Daí você sabe, né, Nick? Tem toda uma experiência de vida com a minha mãe. E eu queria já fazer uma tatuagem. Eu achei que a minha primeira tatuagem nem seria essa. Achei que ia ser uma outra coisa que eu vivenciei na minha vida. E um dia também vai sair um livro, que é uma experiência que eu tive com Deus, assim, surreal. E foi o meu grande despertar, realmente. Só que esse vai ser minha segunda tatuagem, Nick. Só que daí quando a minha mãe faleceu, e aí várias coisas aconteceram, e eu entendi várias coisas do que tinha acontecido na minha vida, e eu queria fazer, porque eu queria fazer aquela tatuagem, e eu cheguei no salão de beleza que eu vou aqui perto da minha casa, e aí tava a mãe da Nicole lá. E eu não conhecia a Nicole, e aí não sei o que aconteceu, que eu falei assim, não, é porque eu tenho um evento, e eu tô precisando fazer uma tatuagem, e daí a mãe da Nicole falou assim, minha filha é tatuadora. Aí eu falei, sério? Aí ela, sério? Eu falei, obrigada, meu Deus. Porque daí tá assim, eu tô em tanto nível de intimidade que eu penso as coisas e as coisas simplesmente acontecem. Deus é tão bom comigo, Fluem, né? Que as coisas fluem. E daí ela falou assim, isso era tipo, acho que numa quarta-feira. E eu tinha que fazer a tatuagem na sexta. Uhum. E eu já fazia um tempo que eu tava olhando onde é que eu ia fazer. Só que não sei porque não encaixava. Era na quinta. Foi na quinta? Foi na quinta. Eu consegui falar com você daí de noite. Foi mesmo. E daí eu peguei o telefone da Nicole... Peguei o WhatsApp dela, mas eu não sei porque eu anotei o número errado. E daí eu mandei mensagem e você não olhava. E tu não olhava. A minha mãe falou assim, é muito importante essa tatuagem pra ela, porque eu faço tatuagem com propósito. E a minha mãe sabia da história, não quis me passar a história inteira pra você poder me contar. E daí minha mãe falou assim, precisa ser amanhã. Aí eu falei, meu Deus, mas ela não tá me mandando mensagem. Eu achei ela no... Ela começou a me seguir, né? No Instagram. Eu entrei lá, entrei no negócio do podcast, peguei o WhatsApp dela lá e mandei mensagem. Só que isso já era quinta-noite. E na sexta de manhã, meu marido passa a manhã inteira nas terapias. E minha mãe já se prontificou. Minha mãe falou assim, amanhã eu vou pra terapia, eu, teu pai. Levamos o Rogério e você atende ela. Aí minha mãe só falava que era uma coisa muito importante. E era. E aí... Marcos, coloca ali a minha tatuagem pra... E aí foi... E aí eu fui lá, a gente marcou, fui de manhã... E foi fui muito fazer, especial. E foi muito especial, foi quando a gente se conheceu. E aí conheci essa história dela, né? E aí o trabalho dela é completamente diferente. Então, daqui a pouco ela conta um pouquinho como é que ela faz isso. Mas assim, Nick, da história do Rogério é realmente surreal. E a força que você tem. E aí, nesse meio desse tudo, você fez um curso de tatuadora? Como é que foi? Não, é que foi assim, ó. O meu tatuador... É que eu imagino que o tatuador ele já tem que ter o dom do desenho, né? Senão não adianta. Então, eu sempre tive o dom do desenho. Desde criancinha eu desenho, né? E assim, o meu tatuador, que é o meu mentor principal, ele sabia do que estava acontecendo com o Rogério. Fazia, sei lá, uns 15 anos que a gente se conhecia e que ele nos tatuava.
E ele sempre mandando mensagem, super querido, sabe? E daí ele falava assim, quando eu era designer ainda, tá? Porque eu fiz vários projetos para ele, dos estúdios, da casa dele, enfim. E daí ele falava assim, eu te ensino a tatuar e você me ensina a mexer nos programas de desenho. Porque ele também curtia esse outro setor. Só que isso ficava meio que uma brincadeira ali, entende? Porque eu falava, nossa, eu nem tenho tempo para isso, né? Eu trabalhava que nem uma louca. Um dia eu fiquei 22 horas desenhando. Então, assim, eu trabalhava muito, incessantemente. E foi assim que eu construí o nosso patrimônio ali, né? Eu e o Rogério trabalhando que nem dois doidos. Eu falava que eu era esposa do como é que é o nome? Do Julius. Do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Porque ele tinha vários empregos, mas era 2 empregos, na verdade. Não era tanto igual o Julius. E daí, um dia eu tava bem arrasadona, assim, sabe? E daí eu tava conversando com ele pelo WhatsApp. E daí ele falou assim, não quer vir aqui? Eu falei, peraí que eu vou ver se minha mãe fica com o Rogério. Porque não podia ficar sozinho nunca, né? E daí minha mãe falou, não, eu fico aí, você vai lá no Diego. E era bem pertinho. E eu fui no Diego, gente. Aí, nesse dia, tinha uma outra pessoa que, inclusive, se tornou uma pessoa bem legal também na minha vida. Estava sendo tatuada por ele, uma mulher. E daí, ele pegou uma pele artificial, me deu uma máquina e eu fui reproduzindo o que ele estava fazendo, sabe? E daí foi bem legal, porque daí o body piercer, que também é meu amigo de muito tempo, deixou eu fazer uma tatuagem nele, no dedo dele. No mesmo dia? No mesmo dia, sim. Segundos que eu estava mexendo na pele artificial, ele deixou eu fazer uma tatuagem no dedo dele. E daí, no dia seguinte, a esposa dele foi lá para eu tatuar ela. Fiz uma borboleta nela com uma frase bem legal. E daí, nossa, aquele negócio me deu um troço. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Fiquei doida. Aí o Diego já entrou lá no site da máquina, já comprou tudo ali para mim. Eu só fiz o Pix porque eu não sabia nem o que comprar, né, gente? É muita agulha, muita coisa, muito... Nossa. Ele já fez a compra ali para mim. Dali uns dias chegou. E os amigos, as amigas, tudo... Se prontificaram. E o que era engraçado, assim, ó, que as pessoas acreditavam mais em mim do que eu. Que eu falava assim, gente, como assim? Não, você tá doida? Não posso fazer isso em você, não posso fazer essa tatuagem, né? Acabei de começar. E as pessoas falavam assim, não, mas você consegue, sabe? Tipo, gente, quando que eu ia ser cobaia de alguém, entendeu? Eu não teria essa coragem. E as pessoas confiavam em mim, sabe? E teve também clientes da época do design que se tornaram amigos nessa fase e que eu tatuei, entende? Então, foi uma coisa muito surreal, assim, foi fluindo, sabe? Uhum. E daí chegou o meu material. E daí, a questão era, tá, mas aonde eu vou atender? Como eu vou atender? Né? E daí eu tinha essa necessidade de devolver o amor para as mulheres. Eu falei assim, não, eu vou... Isso pode ser um tiro no meu pé, mas eu vou setorizar. Eu quero atender mulheres. E eu quero tatuagem com propósito. Não quero um desenho, eu quero uma tatuagem com propósito. Aí surgiram os programas de desenho, né? Então, hoje eu faço a pessoa me conta a história. E a gente tenta fazer algo que não seja só estético, mas que traga força, que traga leveza, que traga o que ela está necessitando. E eu quero que isso seja como se fosse um amuleto para ela, né? Então, eu desenvolvo a arte no iPad em cima da foto dela. Então, você quer tatuar teu braço, por exemplo. Eu tiro a foto do braço e a gente desenvolve a arte ali. E ela tem um tempo para pensar se realmente é aquilo que ela quer, se ela quer fazer alguma alteração, se não quer, né? Uhum. Então, eu brinco e falo, teu desenho não precisa existir, né? A gente pode compor ele juntas. Né? Fazer alguma coisa única, só tua. Então, não precisa saber o que quer tatuar. Só precisa ter a vontade de fazer uma tatuagem. Ai, que legal. E a Dara estava contando. A Dara que foi... foi bem especial também. Que foi aquela que veio, a terapeuta que veio com a gente na trilha passada. E eu não sabia, porque pra mim ela já foi com a ideia do que ela quer tatuar e tal. E aí depois que você tava me contando que surgiu ali na hora e que foi a inspiração, na verdade, foi a única coisa que ela tinha me pedido era alguma coisa que tivesse as mãozinhas juntas, né? Do reiki. Só isso. Aham. E daí a gente fez ela mora bem longe, né? Então a gente fez uma videochamada e eu fui fazendo as anotações. Daí eu desenvolvi a arte assim. E daí, quando eu mandei para ela, foi bem especial, porque ela falou assim que eu tenho o dom da clarividência, né? Que é quando você consegue ver não só aquilo que é visto pelos olhos, né? Você consegue enxergar mais, consegue enxergar sentimento, né? E você já achava que você era assim, diferente? Já, É? Eu já achava, já sentia. Quando eu fazia os projetos de interiores, isso já ficava bem claro também, sabe? Eu sempre tive um sexto sentido muito aguçado, assim, sabe? 3 dias antes do AVC do Rogério, eu senti um medo, assim, um medo de noite.
E daí eu tive uma crise de ansiedade. E daí o Rogério perguntou, mas o que está acontecendo? É alguma coisa específica? Por que você está sentindo isso? Aí eu falei assim, é que a gente é tão feliz, tão completo, que eu estou sentindo medo. Então, independente dos exames, de tudo falar que era muito improvável, eu estava sentindo uma angústia, um medo, sabe, uma insegurança dentro de mim, assim, muito grande. Mas eu sempre tive isso. Eu sei quem é de verdade. Você sente energia, assim? É, tipo isso. Que legal. Às vezes a gente tenta se iludir, né? Você tenta falar, não, é só sensação. Mas não. Eu falo, tem que confiar no meu sexto sentido. Cara, eu também tenho, assim. Eu acho que mulheres têm isso, né? Às vezes os homens, eles são meio... mais fechados. Talvez eles não tenham isso tão aguçado. Pois, assim, quando tá lá em casa... Putz, eu falo, Leandro, não é isso, cara. E é teimoso, né? Porque às vezes eles são teimosos. E aí depois batata. Eu disse. E aí parece que a gente gora. Mas não é que a gente gora. É porque a gente sente diferente mesmo, assim. Eu tenho isso também. Tipo, pra tudo, também consigo. Mas não, agora que daí eu busco mais entender e dar ouvidos, talvez. Silenciar um pouco a mente pra eu entender e tirar um pouco o ruído. Daí eu tô conseguindo, parece que amplificar um pouco mais, sabe? Expandir, né? É muito legal. E aí, você montou lá na tua casa? Montei porque daí você consegue... Isso. Consigo cuidar do Rogério, se for preciso. Hoje, graças a Deus, ele não precisa mais, né? Mas no começo, até para eu atender, por exemplo, minha mãe tinha que ficar com o Rogério ali, entendeu? Senão não podia fazer um atendimento, né? Porque ele não conseguia ir no banheiro, não conseguia fazer nada, né? Sozinho. Hoje ele fica lá embaixo, ele sabe ligar para mim e ele sabe telefonar para os meus pais também, numa boa. Então, se precisar, ele vai ou me chamar ou telefonar. Mas, graças a Deus, nunca precisou, sabe? Desde que ele começou a ficar mais consciente, digamos assim. Então, o meu estúdio é onde era o meu escritório antes. Eu deixei ele lindinho. É um ambiente, assim, de paz mesmo, sabe? É uma delícia, né? E é lindo. E tem a visão, assim. Tem vista tanto para lá da frente quanto para trás. Tem 2 varandas, assim, imensas. E lá eu falo que é o meu refúgio, sabe? Que é onde eu encontro a paz, onde eu silencio. E é um lugar de acolhimento, de amor, sabe? É uma delícia lá. Eu amo o meu cantinho, não quero sair de lá. Não quero trabalhar num estúdio de porta aberta, digamos assim, né? Eu quero poder continuar dando o meu atendimento diferente. Então, eu falo que a tatuagem não é no meu tempo. É no tempo do cliente, né? E eu não gosto que o meu cliente sinta dor. Mas ela vai sentir, não tem como. Um pouquinho talvez vai sentir. Mas eu trabalho com a máquina no lento, sabe? Trabalho compondo camadas. Eu tento machucar o mínimo possível a pele, né? E a gente conversa. No verão, eu coloco o geladinho gourmet, né? Porque o gelo meio que dá uma bugada ali no cérebro, né? Então, meio que dá uma enganada na dor. Doce também. Então, às vezes, vocês vão ver, tem cliente chupando pirulito, comendo chocolate. Mas doce também dá uma ajudada, né? A gente conversa bastante e é no tempo da pessoa, né? Quer parar, quer conversar. Normalmente a gente chora no estúdio. É bem comum acontecer, né? Porque quem me procura tá procurando uma tatuagem específica, que é uma tatuagem com propósito. Sim. Não é só um desenho. Então vai ter uma história por trás disso, né? E é inevitável a emoção, né? No começo eu me cobrava, falava assim, nossa, eu não posso fazer isso. Não posso sentir dessa forma e transparecer. Mas hoje eu entendo que não. Que eu posso sim transparecer e que tá ok se eu me emocionar, se eu chorar, né? Sou eu. Não tenho que tentar colocar uma máscara, né, ali naquele momento. Então é tudo certo. É lindo. Eu fiz com ela, gente, senti nada de dor. E quando a Duda tiver 16 anos, nós vamos também. Sim, vai ser bem especial. Ela vai fazer, nós vamos fazer umas juntas. O problema da tatuagem é isso, né? Que daí tu faz quando você vê, tem um espacinho aqui, e aí você tá... Sim, e quando você começa a marcar histórias, então, meu Deus. Nossa Senhora. Daí eu sou uma pessoa inteira, super descolada agora, eu falo. É só comprar, ainda com essa roupa aqui, então... Só comprar uma moto, eu já tenho uma tatuagem, montar na moto e bora. Eu fico brincando com o Leandro, mas é porque eu falo isso. Porque eu sou uma pessoa... Cara, é muito engraçado. Porque se eu olhava pra mim, assim, no mundo corporativo, cara, eu sou a legítima coxinha. Eu era.
Eu era. Eu também era, tá? Pois é, então, a legítima, assim. E aí eu olhava essa galera de moto, rock and roll, a gente às vezes assim passando de carro, e eu falava, cara, eu vou ser uma velha descolada. Eu vou ser uma... E daí meu marido assim, como é que você vai ser descolado, Lud? Você nem tatuagem você tem? E eu falei, eu vou fazer uma. Dá tempo. Daí eu vou ser uma velha descolada. Só que em compensação, tipo, quando eu penso em fazer uma viagem, eu quero de motorhome, entendeu? Eu não quero ir de moto, passar frio e coisa arada. Então, eu acho que eu sou meio descolada, nem tanto. Agora, deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. E para quem quer realmente fazer uma tatuagem com propósito, hoje já vindo para cá, a gente já encontrou outro possível cliente. Sim. Porque é bem isso, tipo assim, é engraçado porque eu acredito verdadeiramente nisso. Quando as coisas são para acontecer, a gente conhece pessoas. E essas pessoas vão abrir os caminhos, seja quais eles forem, para aquelas coisas realmente acontecer. E outro dia eu tava vendo uma matéria. Tava vendo uma série. Aquela série que eu te falei, você chegou a assistir ela? Não assisti ainda. Nossa, precisa assistir, Nicole. A série chama Quem é Deus? Com Morgan Freeman. Se eu não me engano, é Quem é Deus. Acho que é. E aí lá tem um cara que ele foi skinhead. Tem um episódio que ele procura o diabo. Tipo, ele quer investigar e o Morgan Freeman vai atrás de realmente o diabo. E daí ele faz todo um episódio pautado nisso. O diabo encarnado, pessoas que foram, tipo, muito ruins e tiveram consciência. E tem um cara que ele foi skinhead. Se eu não me engano, ele é alemão. Então, ele viveu uma fase, assim, da vida que ele tinha tatuagem, aquelas tatuagens na cara. Ele falou que ele era realmente um mal encarnado, assim. Mas ele teve uma experiência com Deus. E aí, tipo, um gatilho. E ele entendeu que tudo aquilo que ele estava fazendo não era em prol de um propósito que ele acreditava antes. Porque até... a pessoa ruim, ela acredita que ela tá fazendo certo. Ela não faz isso em sã consciência, achando que ela tá fazendo errado e continua fazendo. Naquela crença que ela vivia antigamente, estava errado. E aí ele fez esse tanto, o corpo dele era aqui assim, ó, o rosto todo tatuado, e ele fez a remoção, então, dessas tatuagens. E aí ele fala lá que normalmente a tatuagem, ela tá vinculado a alguma coisa que aconteceu na tua vida. Tu não faz uma tatuagem, putz, pra passar o tempo. Ou é alguma comemoração, é alguma coisa que marcou a tua vida pro bem, ou é alguma coisa que tu marcou a tua vida pro mal. E normalmente, algum trauma que tu vivenciou, a pessoa, ela vai e faz lá uma tatuagem, tipo, de raiva. E era um momento ruim e depois, tipo, arrepende, entendeu? Porque aí você faz com a cabeça quente e aí depois você fala, putz, pra que eu fiz isso? Normalmente. Sim. E aí, quando tu me falou que o teu atendimento realmente é diferenciado, tanto é que ela não atende adolescente, porque ela não faz atendo. Essa tatuagem no momento da euforia, né? É tudo com mesmo propósito. Podendo, por lei, eu não faço atendimento. E na hora que... E tem tudo a ver, tu não acha que tem tudo a ver? Rosto, algumas outras regiões do corpo que eu acho que vai causar algum arrependimento também, tipo dedo. Dedo é um local que a tatuagem vai expandir. Sabe? Eu não quero que a minha tatuagem seja fruto de um incômodo no futuro, sabe? Daquilo ali acabar com a autoestima da pessoa. Então, às vezes, eu deixo de ganhar, mas eu não faço. Não faço de jeito nenhum. Porque eu sei que um dia aquilo ali vai ficar feio, né? E eu não quero isso, né? Ai, que legal. E o que você acredita, assim? Qual a importância hoje de se tatuar? Eu acho que é uma forma de você ressignificar, sabe? Ai, e muito bom. de expansão, assim, de sentimento. Sabe quando você está com aquele amor, assim, tão grande, por exemplo, o teu filho. Ai, você ama teu filho, assim, gente, que é um amor, assim, ó, que não dá nem para explicar. Aquilo transborda, sabe? Parece que vai sair, assim, ó, pela tua boca, pelos teus poros. A tatuagem é isso, entende? É isso. É o extravasamento de um sentimento que você precisa mostrar. Então, por isso que eu falo que a tatuagem tem que ter um propósito. Porque ela tem que te trazer benefícios não só estéticos, né? A gente vai fazer alguma coisa bonita que fique estético, claro.
mas que te ajude a passar, às vezes, por alguma coisa ou ressignificar uma coisa. Que você estava falando ali da tatuagem. Às vezes faz uma coisa quando você está puto, né? Num momento ruim. Muitas das tatuagens eu faço para pessoas que passaram alguma coisa muito ruim. Eu tenho tatuagem em mim que foi por coisa que eu passei ruim, né? Mas que isso não te lembre daquele momento. Que isso te lembre realmente do ressignificar. Exatamente. Esse é o ponto, entendeu? Ou que lembre do quão forte você é, entendeu? Do quão foda você é. Você é uma mulher foda. Você conseguiu sair do buraco, entendeu? Uhum, mas você não precisa tatuar o buraco, né? Sim. Você pode tatuar essa sensação, esse sentimento de força. Uhum. Se você pudesse voltar lá atrás, um dia depois ali do acidente do Rogério, você já sabe tudo que você vivenciou. Sim. E aí você lembra como ficou teu sentimento logo depois do AVC ali. O que tu falaria o que tu falaria para você em relação a você, Nicole, hoje e a você, Nicole, que estava naquele momento ali de medo, para confortar mesmo, sabe? Que tudo muda. Nada vai ser do jeito que está hoje. Tanto pro bem quanto pro mal, sabe? Quando a gente passa por uma coisa assim muito traumática, o pânico que te dá é de que aquilo ali vai ficar assim para sempre. Você tem essa sensação, né? E até ali, a terapeuta ocupacional do Rogério, que eu amo ela de paixão, uma pessoa que se tornou uma amiga, ela me falava isso. Só que eu encontrei ela um tempo depois, né? Ele já estava em casa. Mas eu queria ter ouvido o que ela me falou lá no comecinho, sabe? Que as coisas não vão ficar daquele jeito. Teu marido não vai ficar assim. Daqui 3 meses ele vai ser uma nova pessoa. Nada vai ficar assim. Você também vai mudar. Todo mundo muda. Tudo muda constantemente, né? Então eu falaria isso para mim. Que as coisas não vão ficar assim. Que tudo vai se transformar. Que lindo, Nicole. Para quem tá passando coisas parecidas, um desafio gigantesco. E vai dar medo, não adianta. Vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Tenta viver da melhor forma dentro daquilo que você está vivendo, mas tentando ver o copo meio cheio. Uhum. E focando nas coisas boas que estão acontecendo. O negocinho dos cílios do meu marido, né? Que mexeu. Nossa, aquilo me trouxe uma esperança, uma alegria, uma felicidade. Foca na felicidade. Eu sofri muito dentro daquele hospital, mas eu também fui muito feliz. Também fui muito amada. Né? Não quero lembrar só da minha infelicidade daquele momento. Uhum. Nossa, gente, o quanto eu ficava feliz quando chegava uma enfermeira com um bilhetinho para mim e um pão de queijo. Entende? Eu estava sendo amada ali, eu estava sendo vista, sabe? Uhum. Quando chegava e o Rogério fazia um negocinho mínimo. E eu e a fisioterapeuta ali, a gente quase explodia por dentro, porque não dava para acreditar que ele estava conseguindo fazer aquilo, sabe? Uma vez eu levei uma luva de boxe. O Rogério também é faixa preta de Muay Thai, tá? E eu também fiz bastante tempo Muay Thai, sou apaixonado por Muay Thai. E o Rogério não queria fazer a fisioterapia. Mesmo quando ele estava com momentos de lucidez, ele não queria. Ele ignorava. Ele virava o olho, sabe? Ele ignorava por completo. Daí eu falei assim, meu Deus, eu preciso achar alguma coisa para estimular ele, né? Falei, eu vou trazer uma luva de boxe. Aí eu trouxe a luva, as manoplas. E eu tenho vídeo disso, tá, gente? Daí eu coloquei na mão que funciona dele, né? E por Deus que a fisioterapeuta lá também entendia de Muay Thai. E daí foi muito legal. Foi muito legal, sabe? Ele começou a ter um propósito ali naquela fisioterapia, né? Uma motivação, assim, foi bem legal. Nossa, Nicole. Quem é você depois de tudo isso, assim? Eu sou uma pessoa que expandiu a mente. Expandiu a consciência. 1000 vezes menos materialista. Preciso de dinheiro, porque o dinheiro paga terapia, né? O dinheiro traz qualidade de vida. Mas eu tive uma expansão muito grande, assim, sabe? De consciência. Coisas que eu não pensava antes. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Hoje eu consigo enxergar o meu propósito, sabe? Não estou falando que foi bom isso que aconteceu, né? Mas talvez se não tivesse acontecido, eu não teria me encontrado espiritualmente falando, sabe? Uhum. Entendido algumas coisas, assim. Eu sempre fui bem imediatista, né? E agora não tenho o que fazer, né? Não adianta você querer as coisas para ontem. A gente tem que viver o hoje,
né? Lógico, a gente tem que se preocupar com o futuro, mas é aquele negócio, o futuro a Deus pertence mesmo, porque mesmo que você se programe, que você, nossa, tem aquela vida toda certinha, toda regradinha, que nem eu tinha, quando cai uma bomba desse tamanho na tua vida, financeiro vai embora, emocional, tudo vai embora, né? Mas é a questão da expansão mesmo de mente. De conseguir entender o porquê que eu tô aqui. Eu sei porquê que eu tô aqui. Sabe? Para ajudar mulheres. Esse é o meu propósito. E é engraçado porque uma vez que você descobre o seu propósito, porque o meu também, os caminhos se cruzam. Daí a gente começa a encontrar vetores nessa caminhada para suportar, para dar a gente novas possibilidades, para encontrar outros caminhos, para ser facilitadores. Então, Deus une essas pessoas para a gente se somar e conseguir ir talvez mais longe ou mais rápido. Não porque a gente está buscando um objetivo, porque agora também eu tenho essa paz. A paz no sentido de, tipo assim, cara, não sei, parece que às vezes a gente nasce com uma pressa de que as coisas aconteçam, tudo aconteçam, e aí chega em determinado momento, cada um com o teu despertar, o motivo desse despertar, e para nos conectarmos mesmo, assim, e a gente entender o que de fato é isso aqui, né? O que de fato a gente está vivendo e para onde que... O que importa realmente. É bem legal. Isso, né? E Deus fala através das pessoas, né? Claramente. Você é um exemplo, entendeu? Que, nossa, gente, eu preciso só comentar um negócio que eu tava bem chateada, assim, sabe? Que eu tive que cancelar uma terapia do Rogério com a Lia, que eu amo a Lia. Mas que tava difícil, assim, questão financeira e tal, né? Porque, assim, gente, são 3 anos, né? Com trocentas mil coisas pagando. Eu imagino. E daí eu tava bem chateada, assim, sabe? Aí, de repente, a Ludmilla, que eu tinha conhecido pouco tempo, um dia ali, me manda uma mensagem me chamando para ir na palestra dela. E ela falou de mim na palestra e da minha tatuagem. Da minha tatuagem não, né? Da tatuagem que eu fiz nela. E foi muito legal. E daí ali conectou uma rede de mulheres. E eu me senti amada pela Ludmilla, pelas outras mulheres. Então eu falei assim, gente, eu que tô ali para dar acolhimento, fui acolhida. Mas é... E era um momento que eu estava muito chateada, muito triste, sabe? Eu fui para aquela palestra super preocupada com tudo que estava acontecendo, né? Com a questão financeira e tal. Daí, de repente, as portas se abrem, uma ajuda a outra. Por isso que eu falo, Deus fala através das pessoas, né? Não tá, a gente às vezes fica esperando que vai vir uma voz ali na tua cabeça e vai falar. E eu acho que não é assim. Eu acho que Deus está em cada um e Ele vem dessa forma. Fico bem feliz e a gente vai levar essas palavras aí, vai fazendo. Você vai fazer ainda muito de frequência, muitas histórias. Uma das vantagens também de estar nesse meio, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim também, não é, Nicole? Uhum. Que daí, tipo assim, cara, não é diminuindo o que a gente tá passando. Pelo contrário, não é isso. Mas é que daí a gente fala, caramba, mas a bagagem do outro também, meu Deus, né? Uhum. E aí meio que a gente fica nesse... Sim, eu escuto histórias fortíssimas, né? Imagina, Fortíssimas. terapia toda vida. Tanto que eu estudo muito, né? Eu leio muito, porque eu quero tentar acolher da melhor forma possível, né? Uhum. Não causar um trauma como me foi causado algumas vezes de pessoas que não souberam me acolher, entende? Sim. Então, eu estudo muito para que eu possa acolher e dar o amor que a pessoa está precisando ali naquele momento, né? Uhum. Ô, gente, ó, se vocês estiverem por Curitiba, quem não é, o povo lá de Minas também adora fazer tatuagem. Meu cunhado tá virando tatuador agora. Ai, que legal. Acho que ele tá virando, não, ele já é, né? Eu que não tava sabendo. Mas tem que fazer com a Nicole, porque ela é perfeita. E eu agradeço muito, de verdade. Se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres aí, ou todas as pessoas que ainda tá presa ali no automático, não sabe o que tá fazendo da vida, tá vivendo... Nós estamos vivendo uma vida diferente agora, né? Dá a impressão que realmente os fins dos tempos estão chegando, o tempo tá mais curto, a gente tá muito louco da cabeça, no sentido uma galera doente. Mas se tu pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que estão te escutando, Nicole, baseado em tudo que tu vivenciou, qual que seria? Vivam o hoje. O amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Então, vivam o hoje.
não se preocupem tanto, sabe? Não fiquem focados só em trabalhar. A gente passa mais tempo de vida trabalhando do que com a nossa família. E eu não vejo sentido nisso hoje, sabe? Então eu prefiro ganhar menos, mas estar com quem eu amo, com as pessoas que eu amo, porque é sobre isso a vida. Não é sobre construir um patrimônio. É sobre amar. Não existe nada mais importante do que o amor. O amor não vai ter o que vai destruir ele, não vai ter morte que vai acabar. O amor vai sempre existir. Então é sobre isso. Ai, que lindo. Quero te dar um abraço. Ai. E se você que assistiu até aqui essa história da Nicole, manda mensagem para ela. As redes sociais dela tá aqui também. Agenda lá um horário que eu tenho certeza que várias pessoas vão até você e você vai fazer o acolhimento de várias pessoas com essas tatuagens maravilhosas, com os traços finíssimos. Segue ela lá e veja. Se você acha que tem alguma história aí que você tem que ressignificar, chama ela lá que ela vai conseguir fazer e tatuar e transmitir isso certinho e transbordar para tua pele. Obrigada, Nick. Imagina, obrigada a você. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.